Então, você que anda acompanhando ultimamente os lançamentos, você pode ver que se fala muito em OpenGate. A Panasonic tem lançado todas as suas câmeras suportando OpenGate, a Fuji também com algumas câmeras. E eu até falei num outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo sobre o OpenGate para iPhone e por que ele é desejado. E você deve estar se perguntando, por que nenhuma das câmeras da Sony suporta OpenGate? Tipo a A7 IV, a ZV-1, como essa que eu tô gravando, a FX30, a FX3, não importa a linha se é mais cara, mais barata, enfim, nenhuma suporta. Então, a Sony ainda não implementou essa função, mas o que a gente pode fazer quanto a isso, né? Com as ferramentas que a gente tem. Afinal, tudo são ferramentas. Hoje eu quero te mostrar um hack para você conseguir contornar isso. Já aviso que esse hack provavelmente não vai funcionar com outras lentes anamórficas, né? Caso você queira um True Anamorphic. Ele é só para você conseguir esse aspecto quadrado de OpenGate. Eu já expliquei no último vídeo que OpenGate é basicamente quando você grava com o sensor inteiro, tanto a largura quanto a altura. E isso tem se mostrado muito útil nos últimos tempos. A gente teve uma moda no YouTube há um pouco tempo atrás, onde todos os creators optavam por colocar seus vídeos no aspecto 4x3 ou 3x2, enfim, aspectos mais quadrados, porque eles achavam que, enfim, né, youtubers de câmeras estão sempre buscando diferenças e modas e como diferenciar seu conteúdo. Então, há um tempo atrás, o pessoal tava muitas vezes cortando a sua filmagem nas laterais e usando guides para filmar, para ter um aspecto diferente, como o aspecto quadrado trazia um ar diferente pro YouTube. Uma coisa meio refreshing pro YouTube, assim, tipo, diferente da maioria do que a gente sempre tá acostumado 16:9. E eu já expliquei também que o OpenGate é ótimo caso você quer gravar alguma coisa com, sei lá, que você vai cropar o vertical e o horizontal. É um ótimo recurso porque você tem mais espaço pra cropar, basicamente, né? Nas câmeras da Sony, a gente fica limitado basicamente a 16:9 ou em algumas a 17:9, que não é muita diferença e acaba cropando em cima e embaixo, então eu acho que você perde mais do que ganha. Você não tá aumentando nenhuma área de sensor, enfim. Se você viu um dos meus vídeos passados, você viu que eu fiz uma gambiarra com uma lente, um adaptador anamórfico de celular, para poder usar ele em lentes de elemento frontal pequeno, tipo essa 16mm aqui que eu tô usando, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre ela, porque é uma ótima lente pro dia a dia e pra vlog. Então, nas câmeras da Sony a gente acaba preso com esse formato retangular. Vi alguns vídeos sobre creators gringos e também vi algumas coisas de uns novos modelos de anamórficas que lançaram, que é possível girar a lente. Claro, obviamente eu não tenho esse novo modelo, acho que é da Blazer, que você pode girar ela, mas uma coisa interessante que eu pude observar é que alguns criadores estão optando por girar sua câmera e manter a lente no mesmo lugar, fazendo com que, em vez da gente esticar daqui pra cá, a gente estique daqui pra cá, ou seja, vire. Ou seja, nossa imagem fica quase quadrada, resumindo. Parece um OpenGate. E ainda de quebra com um pouco de charme da lente anamórfica. Bokeh oval, flares, aquilo que você já conhece. Isso não é um truque perfeito, claro. Mas para conteúdos verticais, ou você só quer experimentar com um formato diferente, gravar quadrado, trazer alguma coisa parecida até com fotografia de retrato, com quase retratos que se mexem, essa é uma boa ideia e uma ferramenta criativa interessante. Acho que fica bem diferente, bem estilizado você ter esse formato quadrado com características anamórficas, assim, a gente não tá acostumado a ver isso. Só pra deixar claro, não é OpenGate de verdade, mas é o mais perto que a gente chega usando o que temos. E eu curto bastante quando a gente consegue subverter, fazer hacks e gambiarras e enfim, qualquer tipo de coisa diferente, porque, querendo ou não, as câmeras e lentes e tudo que a gente usa, equipamentos no geral, são ferramentas. Então, acho que quanto mais a gente explorar as ferramentas, mais a gente entende como elas funcionam e mais a gente usa elas melhores. Se você já testou algo assim, ou quer ver mais hacks como esse, comenta aqui embaixo. E se quiser ver como eu adaptei uma lente anamórfica de celular e uma câmera mirrorless como essa aqui, o link tá aqui na descrição também. Então por hoje é isso, um vídeo um pouco mais rápido e mais uma dica de como ter um look diferente. E semana que vem eu trago mais. Tchau!